Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos discutir um tema que está na pauta, né, do Brasil inteiro, que é a questão do sistema carcerário, né? A todo momento a gente vê aí rebelião no Rio Grande do Norte, rebelião no Amazonas, rebelião em Roraima, em todos os lugares, né? E agora essa crise na segurança pública lá do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, né? E para a gente discutir um pouco sobre essa questão do sistema carcerário, é importante a gente ressaltar aí o trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, né? Sob a presidência do nosso Juliano Costa Couto, que instalou um fórum permanente do sistema carcerário no Distrito Federal, né? Então, para falar um pouco sobre isso e representando a Ordem dos Advogados, né, nós temos aqui a doutora Cristiane, seja muito bem-vinda, viu, Cristiane? E o Leandro Alan, que hoje está de saidão, né? Porque quem trabalha no sistema, na verdade, fica preso lá o dia inteiro, né? De vez em quando tem uma folguinha para sair, né? É isso mesmo. Seja muito bem-vindo, viu, Obrigado. Leandro? E aí, como é que estão as coisas? Realmente, esse fórum é algo, eu acho, que pode ajudar muito na solução dos problemas, né, Cristiane? É verdade, deputado. Obrigada por ter convidado, né, a OAB Seccional Brasília, por meio do nosso presidente Juliano Costa Couto, tem tido uma postura muito, vamos dizer assim, proativa, porque esse fórum ele veio trazer para uma mesa de conversa todas as autoridades que têm envolvimento com o sistema prisional hoje no DF, né, o Ministério Público, a Secretaria de Segurança, o diretor dos estabelecimentos prisionais, o Poder Judiciário por meio da VEP, a Defensoria, e o próprio Poder Legislativo também, para poder acharmos um caminho. Eu estive lá na reunião, né? Para poder acharmos um caminho juntos, para a gente melhorar essa situação e dar um bom retorno para a sociedade. E os atores que trabalham nesse sistema, como por exemplo o Leandro e a categoria dele, estão inseridos também nesse fórum, né? Tem participado, né? Tem participado. O presidente Juliano ele teve assim, muita sabedoria no momento em que teve essa ideia para a gente trazer essa discussão, para trazer todos os atores de verdade, não só o Judiciário, o Ministério Público, que são grandes representantes, mas trazer também as pessoas que estão operacionalizando o sistema. E tem prazo para a gente apresentar as sugestões, porque vai terminar com algumas sugestões que a gente possa apresentar, né? Na primeira reunião a gente já teve algumas colocações muito interessantes e algumas atividades que já foram divididas para serem analisadas, né? Então o presidente ele pretende fazer mensalmente esse acompanhamento dessas reuniões para que as proposições elas sejam trazidas e levadas ao governo, se for o caso, ou ao Poder Executivo, se for o caso, para a gente poder tentar solucionar, né? Então ele está monitorando isso muito de perto e pessoalmente. Alain, e como é que você vê isso? Você que vive o sistema, né? Quer dizer, literalmente você vive o sistema, quer dizer, você está lá dentro o tempo inteiro, né? Tem muita gente que não entende a importância e o sacrifício, né, das pessoas que trabalham nesse sistema, né? Porque essas pessoas, na verdade, elas passam o dia inteiro, às vezes a noite inteira ali dentro do sistema, entendeu? Sem comunicação. O tipo de trabalho de vocês é diferente dos outros, porque às vezes o sujeito que trabalha na repartição, de vez em quando vai lá e dá uma olhadinha no WhatsApp, você nem o WhatsApp pode ficar olhando. Quer dizer, tem uma série de situações que são próprias, né, de quem trabalha nesse sistema, né? E qual é a expectativa de vocês com relação a esse fórum da OAB? Primeiramente, boa tarde, deputado. Obrigado aí por sempre estar preocupado com a causa do sistema penitenciário, que é uma causa que a sociedade de Brasília se preocupa, né? A gente vê aí nos outros estados as rebeliões acontecendo, facções comandando o sistema penitenciário. Graças a Deus, o que não está acontecendo aqui. Os agentes de atividades penitenciárias estão trabalhando com muita seriedade, com muito afinco e impedindo que o crime organizado se estabeleça nas unidades. O trabalho do agente penitenciário é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, porque, como o senhor falou, nós cumprimos parte da pena junto com o apenado, sem ser condenado. É o nosso trabalho, é a nossa atividade, é uma carreira que merece reconhecimento. E nós não enxergamos a curto prazo uma expectativa de mudanças se não fizermos mudanças no sistema penitenciário efetivos. Esse fórum que foi criado pela OAB, pelo presidente Juliano, ele é muito importante porque ele colocou na mesa todos
os envolvidos no sistema penitenciário, judiciário, Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública, sindicatos, diretores. Então nós vamos ali mostrar e apontar problemas e soluções também para esses problemas, para que a gente possa contribuir, né, com o Estado, propiciando ali sugestões de melhoras. Agora, como a gente disse antes, essas sugestões, essas melhoras, se não forem colocadas logo em prática, nós podemos ter um sistema penitenciário como nós estamos vendo aí fora de Brasília. Outros estados, né? De outros estados. Graças a Deus, o crime organizado está controladíssimo aqui no Distrito Federal. A categoria vem trabalhando de forma muito séria, a inteligência nossa funciona e a contribuição da OAB, do seu trabalho, com sua preocupação com o sistema penitenciário é muito importante. Este tema vale a pena ser debatido, discutido e apontado aí os problemas e soluções também, porque só apontar problema não dá, né, deputado? Tem que apontar também as soluções. Eu me lembro bem e eu fico muito à vontade para falar sobre essa questão, porque, na verdade, essa carreira, ela nasceu de uma lei do deputado Laerte Bessa, né? Isso. E os primeiros concursados foram chamados, na época eu era secretário de Justiça, né? Então a gente viu o nascimento, né, dessa situação. Mas vamos falar dos problemas, né? Quais são os principais problemas que a gente enfrenta lá hoje, Leandro? Hoje nós estamos enfrentando um problema seríssimo, que é a falta de efetivo. Nós temos aí 1.500 servidores para 15 mil presos, e não podemos deixar de citar que esses 1.500 servidores, eles são divididos em 7 unidades e em 4 plantões e um expediente. Chega ao ponto aí de nós termos dia de ter um agente a cada 200 apenados, que é algo que impossibilita o agente penitenciário de trazer para o seu trabalho segurança. Claro. Né, porque o preso fica sob a tutela do Estado e o agente penitenciário é a figura do Estado. Então ele fica em possibilidade de proporcionar de forma plena a segurança, ele fica impossibilitado de evitar brigas, fugas, rebeliões. E ainda assim, deputado, quando isso acontece, ele é penalizado. É penalizado. Aí falam que ele foi omisso, que ele foi displicente, mas o Estado não reconhece a sua omissão, a sua falha para com o sistema penitenciário. Então nós temos aí de grave a falta de efetivo, a superlotação, falta de políticas públicas voltadas para o sistema penitenciário. Essa questão da política pública que você está se referindo, por exemplo, o sistema tem escolas, o sistema prisional tem escolas. Tem escolas. As escolas estão funcionando? As escolas estão funcionando, elas não funcionam da forma que deveriam funcionar no nosso entendimento. Ela teria que ter todas as séries. Nós temos uma população carcerária, nós temos que enxergar isso. É o que não deu certo na sociedade. É claro. O que não deu certo na sociedade está no A escola sistema tem que ser penitenciário. até melhor para poder... Até melhor. Porque o desafio é maior, né? Muito Até melhor. Ele não teve uma base educacional sólida, ele não teve uma base familiar, uma base religiosa, e tudo isso esperam, a expectativa é que o sistema penitenciário garanta isso para ele, para que volte uma pessoa melhor para a sociedade. E é o que não acontece. Nós não temos nenhuma ferramenta ou pouquíssimas ferramentas para garantir que esse indivíduo, que esse cidadão volte melhor para a sociedade. E uma das questões das políticas públicas, o senhor fez quando o senhor conseguiu fazer sugestões de melhorias do sistema penitenciário, que é o trabalho do apenado. Por que não colocar o apenado para produzir para a sociedade? Limpando nossas ruas, tapando buraco nas avenidas, construindo e reformando lá atrás escolas nós fizemos, públicas. e até há pouco tempo aí nós tínhamos um grupo, era Mãos Dadas pela Cidadania, não é isso? Isso. Eu acho que até o William que cuidava, né, de Isso. organizar. E esse pessoal fazia o trabalho, né? Pois é, ainda está sendo feito, mas só muito ínfimo, deputado. Por quê? Às vezes o governo fala, poxa, contratar agente penitenciário vai me dar tanto de gasto, mas por que não? A mão de obra do agente penitenciário, para escoltar os preços para produzir para a sociedade, vai gerar, na verdade, uma economia gigantesca para os cofres públicos. A gente não ia ter enchente aqui, entendeu? Porque se você quiser, e todos eles querem trabalhar. Eles querem trabalhar não é porque são apaixonados pelo trabalho, não. Eles querem É isso mesmo. É porque Vai remir para cada a pena, 3 né? dias trabalhado, diminui um dia da pena, né?
Então, por exemplo, a gente poderia agora, nós estamos tendo muita chuva, né? Mas se nós tivéssemos trabalhado setembro, outubro, novembro, entendeu? Consertando esses bueiros tudo aí, a gente não ia ter enchente. Não ia. Mas eu acho que a questão que o Leandro tocou, que eu acho que é primordial a gente deixar muito claro, deputado, é que no Brasil, de uma forma geral, nós não temos aqui um planejamento. As pessoas aqui que administram as coisas, elas não sabem planejar. Eles só reagem, né? Não agem, não são proativos. Trabalham com a emergência e isso não resolve o problema. Então, em países como a França, por exemplo, para você ocupar determinados tipos de cargos públicos, você tem que passar por uma escola de administração deles. Porque administrar a coisa pública é muito diferente. Então, as pessoas elas entram aqui com uma ideia de trazerem uns projetos pessoais. Eu não vejo qualquer problema nisso, desde que você não deixe de tocar os projetos do Estado, para que a sociedade caminhe normalmente. O planejamento é fundamental. Então, você não tem. Então, a política pública ela é essencial. Hoje, para o sistema prisional, a longo, a médio e a curto prazo. E eu não vejo ninguém se mobilizar para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, hoje, por exemplo, o Ministério do Planejamento e muitos estados, você tem cargos de gestores, e os gestores eles servem para isso também. É para poder trabalhar com esse planejamento, é para poder oferecer ali ferramentas para os administradores de como gerir a saúde, de como gerir a educação, de como gerir a segurança. Então, o que a gente não vê hoje nós temos um problema emergencial, eu não vejo que o DF se compara ao Amazonas, ao Rio Grande do Norte, ainda, né? Mas se você não fizer um planejamento a médio prazo, isso pode acontecer, porque aí a população carcerária ela vai aumentando. Então, é muito importante, sim, a gente ter esse tipo de planejamento hoje. Se pensar a longo prazo, a médio prazo. Mas esse fórum se propõe a isso, né? O fórum se propõe a isso, mas a gente precisa. A OAB está envidando todos os esforços, nós estamos dentro do sistema tentando ajudar todos os atores, mas o Estado ele também precisa se mobilizar. Ele precisa ter a boa vontade de vir, né, agregar esse grupo tão importante para saber o que a gente pode fazer para poder resolver. Seria muito importante que participasse desse fórum a Secretaria de Planejamento do GDF, né? Com certeza. Para dizer até onde pode se gastar, porque hoje a OAB está procurando soluções não precisando de recursos. Então, trabalhando com parceiros, para melhorar o trabalho do preso, para poder fazer cumprir lei distrital, que você precisa contratar 2% aí das pessoas que estão no sistema. Essa lei é minha, sabia? Que são egressos do autoria, sistema. É verdade. Então, hoje a gente trabalha para isso, porque é isso que está nas nossas mãos. Agora, se o Estado ele não vier e agregar e tiver boa vontade para poder resolver, pouco a gente pode fazer. São vários braços, né, do Estado aí. Você tem a FUNAP. Tem a FUNAP. Você tem o planejamento, né? A própria subsecretaria do sistema. Isso. Quer dizer, tem tudo isso que poderia estar participando, atento, ouvindo, para aí eu vou... Né? Atuar e agir, porque um dos atores que são os agentes penitenciários que fazem parte deste planejamento. Mas o planejamento ele é muito maior e eu não vejo o ministro da Justiça... O planejamento é aquele negócio, você sai da floresta e consegue ver tudo e a partir dali apresentar. A partir dali apresentar, porque você vê, esse problema que nós estamos discutindo aqui não é um problema de hoje, é um problema que, sei lá, já tem 20, 30 anos que já se discute muito sobre o sistema prisional. Então, o que foi feito durante esse período? Nada. Aí o ministro da Justiça tira, ou o ex-ministro, tira da cartola lá uma solução mágica e traz para poder apresentar para conter uma crise atual. Mas que resolve o problema? Não. Nem resolve a curto prazo, nem a médio prazo, nem a longo prazo. E o ano passado, foi em 2015, né, Leandro, que a Secretaria de Justiça, que é quem estava gerindo o sistema na época, né, apresentou ao governador, ao Ministério Público, ao Judiciário, a várias instituições, o relatório completo, um raio-x completo do sistema, quer dizer, diagnosticou os problemas, né, propôs algumas soluções e entregou para o governador. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso para o governador? Porque o governador não pode mais tarde, no futuro próximo, dizer, estou surpreendido com isso. Não, se quiser. Mas que foi entregue, foi, né? Eu acho que vocês participaram até da elaboração desse relatório. Participamos. Esse relatório foi um diagnóstico completo, como você mencionou, deputado. Nós temos um relatório completo do sistema. Completo. Foi entregue ao governo os problemas e as possíveis soluções, mas até o momento a gente vê que não foi dado encaminhamento, né? Tanto na resolução dos problemas,
como na tentativa de minimizá-los. Você tocou numa questão muito importantíssima, que é a questão do ministro da Justiça, né? Ele agora tirou uma fórmula mágica da cartola, que é a solução para o sistema penitenciário, criou uma Força Penitenciária Nacional. Olha só, deputado, quando ele cria uma Força Penitenciária Nacional, o que ele faz? Ele pegou 10 agentes de atividades penitenciárias, aqui no DF pegaram 10, em outros estados levaram mais 10 e formou uma força de 100 homens aproximadamente. Esses 100 homens, eles ficam diariamente dentro daquela unidade que está com problema. O que ele fez? Aumentou o efetivo daquela unidade que está com problema e com profissionais qualificados, porque os agentes que foram são qualificadíssimos. Então, com pessoas qualificadas. O que ele fez? Ele resolveu um problema ali momentâneo para acabar com o problema local, mas quando aqueles 100 servidores saírem de lá, vai ficar aquele efetivo reduzidíssimo. E o problema foi resolvido? Não. Ele só... Mas você veja, Leandro, eu tenho a impressão que talvez sem querer ele tenha dado o diagnóstico do problema principal. É a falta de efetivo. Sim. Quer dizer, no momento que ele junta agentes de todo o país num determinado local, a um custo altíssimo, porque o custo é muito maior do que se você tivesse o agente lá, certeza. Né? Você confessa que o problema maior é esse. É a falta de efetivo. É a falta de efetivo. Então, de se efetivo. nós temos essa história de que é a falta de efetivo, por que não criar uma força permanente de agentes penitenciários para suprir as necessidades dos estados? Tudo bem, não precisa nem ser funcionário do governo tal, né? Pode ser nacional até, pode federalizar, entendeu? Dizer, olha, eu tenho condições de, tendo em vista que você passa por um problema, eu tenho condições de ceder 500 agentes para você aí, pelo tempo que você precisar. Tudo bem, é uma exceção, entendeu? Ou então, ficaria mais fácil, você dá condições financeiras para que os estados pudessem contratar uma coisa ou outra. Agora, o importante é que ele reconhece que o principal problema, tanto que ele atacou, é a falta de efetivo. A falta de efetivo. A nossa sugestão para essa situação é a realização de concursos públicos, contratação de servidores efetivos e um aumento considerável do quadro. Porque o diagnóstico ele já mostrou, a falta de efetivo. E o treinamento, a preparação desses agentes também. Que vocês têm um curso de formação que é. Isso, a DIPOI hoje aqui no Distrito Federal é referência. Verdade. E ela dá curso para outros estados. Tanto é que 10 colegas, agentes de atividades penitenciárias da DIPOI, foram para o Rio Grande do Norte. Lá estão. Foram para o Espírito Santo agora. Então, precisa de efetivo e qualificação. No nosso país hoje, deputado, é uma bagunça. O agente penitenciário aqui no DF tem uma nomenclatura e uma atribuição. No Espírito Santo ele tem outra nomenclatura, outra atribuição. No Rio de Janeiro tem outra. Então nós não temos uma uniformização dessa carreira. E é algo que tem que ser debatido, algo que tem que ser discutido, porque essa carreira, deputado, ela é importante para o sistema penitenciário, ela é imprescindível e ela tem que ser tratada. Não existe na Constituição a previsão do agente penitenciário, por exemplo, no rol do artigo 144, que é da segurança pública. Não existe uma lei federal que traga as atribuições do agente penitenciário. E no Brasil essa bagunça. E é por isso que em cada estado tem a sua divisão. Tem a sua divisão, é por isso que está essa bagunça. Infelizmente é culpa dos governantes. O governo federal ele tem que se atentar para isso. Os governos locais têm que valorizar essa carreira e tem que trazer uma capacitação maior. Me diga uma coisa, Cris, e é isso que preocupa a nossa população aqui no DF. Existe risco de acontecer em Brasília o que aconteceu nos estados e nós estamos vendo aí pela televisão? Eu acho que risco nós não temos do mesmo jeito, não. A OAB teve uma reunião com o presidente do tribunal, o procurador-geral e o defensor-geral também, em que nós colocamos várias situações
E eu acho que isso foi muito bem contido aqui, né? Então hoje a liderança do crime organizado ela já está segregada dentro dos presídios, a inteligência está funcionando muito bem mesmo, isso foi colocado pela própria juíza da execução, que é responsável maior pelo sistema. Eu acho que risco nós não temos, mas aí a gente volta a outro ponto, né, deputado? Enquanto nós não trabalharmos com planejamento, e hoje o que nós fazemos? Nós olhamos para o final. Então nós precisamos aumentar a carreira de agentes penitenciários, mas pouco se fala em como melhorar a educação. Como é que a gente combate a criminalidade hoje a longo prazo? É você educando. A educação é o melhor remédio para você tirar a pessoa de uma situação de vulnerabilidade. Verdade. Então, se a gente não trabalhar, e hoje se a gente olha para o quadro educacional nosso do DF, o quadro de professores também e tudo mais, nós também estamos diante de uma situação super crítica. Então, enquanto nós não trabalharmos com o planejamento, porque não adianta hoje a gente está trabalhando só lá no final, para poder tentar combater a criminalidade, se nós não temos uma medida eficaz para evitar que ela aconteça. Então, a educação, ela faz muito esse papel. O que nos inibe? Eu li um artigo esses dias de um sociólogo alemão que ele falou uma coisa muito engraçada. Ele disse que muitas vezes as pessoas perguntam para ele assim, por que o fulano pratica crime? Ele falou que, na verdade, a pergunta que nós temos que fazer é por que nós não praticamos crime? Então, muitas coisas nos inibem de praticarmos condutas criminosas. Claro. E a educação é uma delas, a moralidade é uma delas, a religião também. Só que essas pessoas que hoje estão no sistema, são clientes do sistema, eles não têm muitas vezes nada disso. Nada disso é oferecido. Nada disso é oferecido e as pessoas não foram socializadas dessa maneira. Então, alguma coisa, né, a gente tem de errado. Porque a gente poderia, deputado, falar de medidas mais enérgicas, que é o que a sociedade quer hoje, que as pessoas sejam apenadas com penas maiores, né? Se nós tivéssemos um sistema por trás funcionando bem. Não, se o sistema fosse perfeito, seria uma coisa, né? Agora, você não pode esquecer o seguinte, que qualquer sistema, qualquer instituição, qualquer poder, por trás dele tem um ser humano. Exato. E o ser humano é falível. Exato. Né? Bem, eu quero agradecer aí você, Leandro, leve nosso abraço, né? Agradeço, deputado. Agentes valorosos, agentes que cumprem uma missão lá. É verdade. Eu sei que realmente o trabalho é muito difícil. Quero agradecer muito a você, viu, Cris? E leve os meus cumprimentos ao nosso presidente, né? Que eu acho que a ideia e a criação desse fórum ajuda muito, entendeu? O Distrito Federal, como a OAB sempre, né? Para aqueles que não se lembram da história recente, a OAB é a instituição, né, que mais contribuiu para o Estado Democrático de Direito nesse país ao longo de toda a sua história. Isso. É na OAB que nascem os grandes movimentos, né? Verdade. E eu que comecei a advogar na época que a gente tinha, né, um momento muito tenso no país, né, que era o regime militar, e aí quiseram invadir a sede da ordem, entendeu? E nossos valorosos companheiros como o Pertence, como o Maurício, o Luiz Carlos Sigmaringa, né? Enfim, inúmeros companheiros que resistiram ali, e a gente espera da ordem exatamente esse tipo de trabalho, né? Então, estamos aqui para ajudar, deputado, que precisar. A OAB é o grande representante, né? E agrega a sociedade, e muito obrigada pela participação no programa. Eu que agradeço e parabenizo a OAB, parabenizo lá o sindicato. Nós que agradecemos, deputado, pela abertura que o senhor sempre deu para o sistema penitenciário e também pela preocupação que você tem com ele. Tá certo. E o Tribuna Livre volta já. E nós vamos falar de futebol, né? Estamos de volta com o Tribuna Livre, vamos falar um pouquinho sobre futebol e vocês percebem que a chamada valeu, a cadeira está ocupada agora, né, Everson? Verdade, bem ocupada. Não sei se está bem ocupada, mas que está ocupada está, né? Você viu aí, né? Não, mas o bom é saber que eu me senti lisonjeado, né? Bem prestigiado, e porque saber que tem uma cadeira cativa. Aumentou a audiência, eu acho que sua ausência, ela atrai mais do que a presença. Pode ser. Vou começar a revezar agora, veio uma semana sim, outra não, pode ser? Pra gente ver. Pessoal, vamos fazer jus ao salário, né? Vamos falar do Candangão. Com certeza. Né? E aí, como é que começou o Candangão? Tivemos aí a vitória dos considerados favoritos, né? O Brasiliense venceu o Formosa por 1-0.
O Gama venceu o Taguatinga por 2-0. Só o Lusiane, que é o atual campeão, empatou com o Paranoá dentro de casa por 1-1. E para muitos, a surpresa do campeonato, o Real Futebol Clube venceu o atual vice-campeão Ceilândia por 1-0. O presidente do Real e o presidente do Gama estiveram aqui no programa, né? O que isso significa? Que esse programa, o Tribuna do Esporte, é um programa que traz sorte, é um programa de pé quente, né? Os dois presidentes que participaram do programa acabaram sendo vencedores na primeira rodada, o que pode até indicar uma possibilidade de um encontro na final entre Real e Gama, por que não, né? O Real é Brasiliense, temos Ceilândia e Lusiana que tropeçaram na estreia, o campeonato está só começando, né? Você veja que na história desse programa, nunca o Everson puxou tanto o saco como agora. Colocou trocou até o nome do programa, Tribuna do Esporte, né? Pessoal, não é Tribuna do Esporte, não é Tribuna Livre, tá? Mas assim, na hora de tirar o 10, dá nisso. Tá certo, é verdade. É assim mesmo. Então quer dizer que o Gama começou bem, o Real começou bem. O Brasiliense também. Teve um pouco de dificuldade no jogo contra o Formosa, mas no segundo tempo, né, o El Carlos acertou um chute de fora da área, fez um golaço. Na verdade, é dedo do treinador, né? O Luiz Carlos, ele observou que o time não estava conseguindo chegar na defesa furar a defesa do Formosa, pegou o jogador dele que estava no banco, o El Carlos, que veio do interior de Goiás, que em todos os treinamentos ele vinha se destacando por esse chute forte de fora da área, colocou o rapaz e falou: você entra e arrisca de fora. O cara, aí na você primeira vê bola, que é o treinador mesmo. Exatamente. O conhecimento que ele tem da característica dos jogadores, né? Pensou ele no banco de reserva e foi fundamental para a vitória, né? O Brasiliense tem uma sequência nesse final de semana, né? No domingo vai enfrentar o Taguatinga, que é um time que tem um elenco jovem, então o Brasiliense tem aí possibilidade de fazer 6 pontos nas primeiras 2 rodadas, né? Esse final de semana, né, Alan, nós vamos ter jogo sábados. Temos domingo, só hoje, né? hoje à noite, 7h30, nós temos o Santa Maria e Gama, que é o clássico do Sul, né, que dizem aqui no Distrito Federal. O favorito é o Gama? Na verdade é o Gama, pela torcida que tem, pela tradição que tem, mas o Santa Maria também não vem com um time muito abaixo, não. O Santa Maria formou um time até bom, vem disputar aí pela classificação. Vamos esperar para ver. E me diga uma coisa, os outros campeonatos estaduais, já com exceção do Paulista, que teve apenas uma rodada, né? Mas os outros já dá para sentir mais ou menos, né? Vamos começar lá pelo Rio Grande do Sul, parece que o pessoal está desprezando os grandes, né? Na verdade, o Grêmio e o Inter não... Já tropeçaram, né? O Grêmio perdeu para o Caxias, o Internacional também já tropeçou. Agora, em Minas, isso não está acontecendo, né? O Cruzeiro e o Atlético, principalmente o Atlético aos trancos e barrancos, mas está conseguindo... não estão dando espaço para os times médios e pequenos pregarem peças, né? Realmente o Atlético e o Cruzeiro começaram bem a temporada, estão utilizando o estadual da forma como tem que ser, valorizando e preparando para as competições nacionais, e acho que não vão dar espaço para os times médios e pequenos, não. E no Rio, todo mundo apostando que o Fluminense ia naufragar, né? E o time começa a ter a cara do Abel, né? É um dos únicos 3 não levou 100%, gol nenhum, né? Flamengo, Fluminense e o Madureira, né? E o Madureira. São os 3 únicos. E foi o único 100%. campeonato estadual que no prognóstico que nós fizemos no início da temporada, a gente não sinalizou favoritos declarados, né? Porque realmente está muito equiparado, muito equilibrado. Esse final de semana nós vamos ter o clássico Flamengo-Botafogo, né? Botafogo-Flamengo. O Botafogo, na verdade, ele tá precisando mostrar pro seu torcedor, né? Pra que veio, né? Porque começou a temporada aí meio capenga, mas de repente pode ser que surpreenda. Porque o Botafogo já perdeu pro Madureira, empatou com outro time pequeno. Aí tá em terceiro lugar no grupo, né? Foi buscar a bola lá no outro estádio. Eu não sei se o foco na Libertadores atrapalhou, né? Mas o fato é que começou mal o Mas Campeonato uma Carioca. besteira esse negócio de dizer, eu vou entrar com time misto. Pessoal, o cara só vive para isso. Então jogar terça, quarta e domingo... E outro, o cara que tá num time grande, ele não tem que falar se eu sou reserva ou sou titular. Time mesmo não existe. O cara que tá no elenco de um Botafogo, por exemplo, ele tem que estar pronto para jogar a qualquer momento, né? O River tá na Copa do Nordeste? Tá, né? O River tá na Copa A do pergunta Nordeste. é, quanto o River do Piauí ganhará a Copa de do Nordeste? quanto ele vai ganhar. Entendeu? Então, Everson, você fica aqui com o compromisso de trazer tudo sobre o River do Piauí. Vamos pesquisar. No próximo programa, ok? A respeito disso, combinado. E River é o original. Sabe aquele River Plate que tem lá na Argentina? Aquilo ali se inspirou no River. É um plágio, né? Claro. Entendeu? Vou mandar um grande abraço aí, entendeu? Para os torcedores do River, meus conterrâneos piauienses, né? E se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos novamente.